atestando a contemporaneidade e a autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. O Interesse Público começa celebrando um grande marco na história do Brasil. É que no dia 5 de outubro se comemora o aniversário da Constituição Federal. São 31 anos da Carta Magna, que ampliou nossas garantias e nossa liberdade. Foi também com a nova Constituição que o MPF passou a defender os nossos interesses. Olha aí. Aquilo que era uma alternativa para a instituição passou a ser a razão de ser da instituição. E nós que já fazíamos a ação penal com muita tradição, processávamos quem ofende a lei penal, passamos a abrir canais de diálogo com movimentos sociais, com minorias, com a questão do consumidor, com o meio ambiente, para captar da sociedade aquilo que eles esperavam que o Estado fizesse. Mais do que apenas atender aos anseios da população, a instituição se tornou implacável no combate à corrupção e na defesa dos direitos difusos coletivos e individuais homogêneos. Casos como o do povo indígena Xicrim, localizado muito próximo das Serras Onça e Puma, no Pará, locais afetados pela mineração da Vale. Em 2012, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo a paralisação das atividades da Onça Puma e o pagamento de uma compensação financeira às comunidades indígenas. Nós estamos na luta, na justiça, junto com o Ministério Público Federal, nós estamos lutando para a Vale pagar a indenização para nós com essa poluição da água. A Lei tinha pedido um ovo cozido. Aí, uns 10 minutos depois, ela começou com crise de vômito. Não pode estar chegando na minha vida assim. Leide das Neves se tornou símbolo de um dos maiores acidentes com radiação do Brasil. O desastre aconteceu em Goiânia, Goiás, em 1987 e fez centenas de vítimas, todas contaminadas por meio de radiações emitidas por uma única cápsula que continha césio-137. O aparelho com a cápsula de césio estava aqui dentro dessa sala, logo aqui atrás desse aterro. Atuando em casos como esses e em muitos outros, o MPF se tornou um verdadeiro guardião da Constituição. O nosso país teve 7 constituições federais até hoje, mas com certeza a de 1988 é a mais democrática. Por isso deve ser defendida e homenageada por todos os brasileiros. A Constituição Federal é uma das garantias que nós temos e que temos que respeitá-la e buscar, lutar e acreditar nos nossos direitos. Ela não é uma fotografia que possa envelhecer, mas ela é um espelho onde a sociedade sempre poderá se ver. O Interesse Público está só começando. Olha só o que vem aí.
MPF contesta na Justiça licenças ambientais para ampliação da mineração numa das regiões mais exuberantes de Minas Gerais. Mais de 400 imigrantes venezuelanos participaram de um mutirão de serviços promovidos pelo MPF e ampliaram as possibilidades de vida e trabalho no Amazonas. E em Santa Catarina, indígenas lutam pelo reconhecimento e pela demarcação de terras. São histórias de ameaças, violência e invasões. É agora no Interesse Público. O Brasil é conhecido por ter um povo acolhedor e a gente abraça e recebe mesmo com muito carinho quem vem nos visitar. E para quem tem o nosso país como refúgio, esse abraço deve ser mais caloroso ainda. Foi isso que o MPF quis garantir a imigrantes indígenas lá no Amazonas. Dá só uma olhada. Uma picadinha rápida que garante a proteção contra doenças para a vida inteira. Algumas perguntas, uma assinatura e pronto. Documentos atualizados para continuar como residente no Brasil. E o que vai na sacolinha? Sabonete, creme e escova dental, aparelho de barbear, desodorante, além de shampoo, condicionador e fraldas para as crianças. Tudo isso foi oferecido na 4ª edição de Mutirão de Cidadania para Imigrantes realizado pelo MPF em parceria com agências da Organização das Nações Unidas, a ONU. Dessa vez, o público-alvo foram os indígenas da etnia Warau. Eles estão tendo problemas de habitação, estão tendo problemas de acesso à educação, à saúde, a documentos, falta de informação. Há notícias de exploração em algumas situações, exploração laboral. Nessa edição, a gente está tendo a participação de mais órgãos, mais agências da ONU também, que estão chegando a Manaus para atuar no fluxo migratório venezuelano. Falta de informação, um problema que afeta todas as mulheres da etnia. O motivo é a pouca compreensão do português. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania participou da ação e já está buscando soluções para minimizar o problema. Além da atuação nos abrigos, nós estamos atuando também na sensibilização e orientação em relação à garantia de direitos e à legislação brasileira. Também estamos trabalhando com os indígenas no acesso aos cursos de português, a qualificação profissional, fazendo as rodas de conversas com eles para que eles possam trazer as suas demandas e a gente possa também articular com a Centep, que está à disposição para a oferta de cursos para essa população. Vacinas, testes rápidos e atendimentos médicos em geral. Além de cuidar da saúde, quem veio ao mutirão também pôde sair com um item bastante desejado pelos imigrantes, a carteira de trabalho. Ela abre portas, traz esperança e perspectivas de um novo começo. Está recebendo os problemas, sacando documentos e estamos em refúgio, eles estão muita comida, já, todos estamos bem, graças a Deus. O balanço da ação totalizou 240 consultas médicas, 209 doses de vacinas aplicadas, 146 emissões do Cartão do Sistema Único de Saúde, o SUS, 290 distribuições de medicamentos, 320 testes rápidos e mais de 60 exames de pele. É uma ação realmente para garantir que refugiados e imigrantes passem bem e sejam devidamente acolhidos aqui no Brasil, tenham uma recepção adequada. Você vai ver no próximo bloco que o MPF luta para garantir os direitos dos atingidos pela instalação do mineroduto da empresa Anglo American, em Minas Gerais. Eu volto rapidinho.
último programa, a gente falou sobre um impasse entre a história e o progresso lá em Recife. Agora, vamos para uma das regiões mais bonitas de Minas Gerais, onde isso também tem sido um problema. De um lado, o interesse econômico em um projeto de mineração e, do outro, os direitos de quem vive há anos no local. Conceição do Mato Dentro fica numa das regiões mais bonitas de Minas Gerais, lugar da Serra do Cipó, um parque nacional de beleza exuberante. A Cachoeira do Tabuleiro, uma queda d'água monumental, tem quase 300 metros de altura. Apesar da diversidade ecológica e do patrimônio natural, a região tem um dos maiores planos de mineração do mundo. O polêmico projeto Minas Rio, da empresa britânica Anglo American, inclui a extração, o beneficiamento e o transporte do minério por meio de um mineroduto de 530 quilômetros de extensão até o Porto de Açu, no Rio de Janeiro. Contestado pelo Ministério Público Federal, que alega que licenças ambientais concedidas violaram os direitos de muitos atingidos pela mineração, o projeto já conseguiu autorização dos órgãos públicos para a implantação da terceira fase, que aumenta a capacidade de produção. Infelizmente, o que a gente percebe é exatamente a atuação da empresa e dos órgãos estatais, uma atuação centrada no interesse econômico de manutenção da atividade, mas sem observar garantias de direitos humanos das pessoas deslocadas em razão desse tipo de empreendimento. O mineroduto, que atravessa cerca de 600 córregos, ribeirões e rios, vazou 2 vezes em 2018. 1.900 toneladas de polpa de minério de ferro foram despejadas em fazendas e no Ribeirão Santo Antônio, em Santo Antônio do Grama. Morador da comunidade da Cabeceira do Turco, a 20 quilômetros de Conceição do Mato Dentro, o Elias alega que muita gente abandonou as suas casas por causa de tremores de terra provocados pela atividade do mineroduto e que a água se tornou escassa. Nós tínhamos água dos fundos da minha casa, tinha lagoa, 2 lagoas, umas 4 nascentes, que fornecia água para todas 6 casas que tem aqui. Acabou, não tem nada. Eu tenho vídeos que eu cheguei lá revoltado, várias na cisterna, nenhuma delas deu água. Este empresário faz parte da REAJA, uma rede de articulação que luta pelos direitos de quem foi atingido pelas atividades da mineradora. Essa etapa 3 foi eivada de condicionantes descumpridos, o Estado sabe disso, todo mundo sabe disso e ninguém toma providência. Então mostra a magnitude de violação que está. Uma ação contra as licenças prévias, ajuizada pelo MPF, está em tramitação na Justiça Federal. Muitas pessoas já foram expulsas da sua terra, expulsas do seu meio de vida, do seu modo de vida. E isso é extremamente grave, porque você tem um empreendimento passando como um rolo compressor sobre as pessoas. Em nota, a Anglo American informou que só vai se manifestar no processo que tramita na Justiça. Olá, está na hora de você ficar por dentro do que é notícia no Ministério Público Federal. Está no ar o Redação MPF. O Ministério Público Federal entrou com uma ação de improbidade administrativa contra 7 pessoas envolvidas na gestão fraudulenta do Fundo de Pensão dos Correios, o Postales. A Força-Tarefa Greenfield identificou que as fraudes envolveram o pagamento de mais de R$ 2.700.000 em propina. O MPF quer que os envolvidos devolvam o valor atualizado, que é de mais de R$ 4 milhões. No
No Rio de Janeiro, outra operação do MPF desmantelou uma organização criminosa formada por auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal. A Operação Armadeira descobriu que os servidores praticavam crimes de corrupção e lavagem dos recursos financeiros recebidos em atuações fiscais. Até agora, foram expedidos pela 7ª Vara da Justiça Federal no Estado 9 mandados de prisão preventiva e 5 de prisão temporária. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o Ministério Público Federal defendeu maior transparência na cobrança de bandeiras tarifárias na conta de luz. Para o MPF, o sistema deve seguir tanto os princípios de direito do consumidor quanto aqueles que regem a administração pública, em especial a transparência e a publicidade. E o Redação MPF de hoje fica por aqui. E agora você vai conferir como foi a cerimônia pública de posse do novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Durante o discurso, o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reforçou a responsabilidade do Ministério Público ao atuar nas ações de interesse da sociedade. É evidente que o Ministério Público deve ser atuante, mas deve ser responsável e comprometido com o verdadeiro espírito da Carta Magna. Não concebemos um Ministério Público ausente das vastidões do nosso território, contrário à nossa cultura judaico-cristã, omisso na defesa das nossas riquezas ou de nossa gente. O presidente Jair Bolsonaro, que participou da cerimônia, destacou a importância do trabalho em conjunto entre as instituições e demonstrou a confiança na atuação do novo PGR. Nosso compromisso especial dessas autoridades que estão aqui, colegas do Supremo, TCU, STJ, MP, entre tantos outros. O Brasil depende da ação de cada um de nós. Natural da Bahia, Augusto Aras assumiu o cargo de Procurador-Geral da República depois de passar por uma sabatina no Senado e ser aprovado pelo plenário da Casa. Aos 60 anos, Aras deve ficar à frente do Ministério Público Federal nos próximos 2 anos. Idealizamos uma instituição lúcida, dinâmica, transparente e indutora de políticas públicas que conduzem este país a um futuro promissor. Também prestigiaram a cerimônia o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, além de diversos ministros, entre eles Sérgio Moro. No próximo bloco, a gente vai falar sobre preservação. Um passeio pela Praia do Forte, em Cabo Frio, mostra a impressionante quantidade de lixo gerado por quem frequenta a região. E um exemplo de atitude. Eu vou tirar as pontinhas de cigarro, sacola e tudo que tiver. Tudo que ser lixo eu vou tirar dessa praia. Vai ficar tudo limpinho. Não saia daí. Agora a gente vai conhecer histórias de indígenas que sofrem ameaças, violências e invasões na luta pelo reconhecimento e pela demarcação de terras. Dessa vez em Santa Catarina. Confira. Iorupá em Guarani significa o que sustenta o mundo. O chão de onde brota a água, de onde vem o alimento e as ervas medicinais. A cultura nasce do território. E no caso dos mais de 100 indígenas das etnias Guarani-Mimbiá e Guarani-Andeva, representa a terra da reserva do Morro dos Cavalos, cortada pela BR-101 no município de Palhoça, na Grande Florianópolis. Em 2008, o estado de Santa Catarina entrou na justiça para anular a demarcação do território por supostas irregularidades no processo. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, que agora, em 2019, reconheceu os indígenas como parte diretamente interessada na ação, com direito a serem ouvidos sobre a legalidade dos procedimentos de demarcação da terra.
A batalha na justiça se desdobra também na luta pela própria vida, com ameaças, invasões e ataques violentos à comunidade indígena. E aí, em 2017, a gente teve o ataque, né, que a minha mãe sofreu dentro da casa dela, onde ela, né, a gente encontrou a nossa mãe praticamente morta. Ela não morreu por milagre, mas ela, né, o corpo dela toda cortada, teve a mão esquerda decepada, né? Minha mãe perdeu a mão dela nesse ataque e que até agora a gente não sabe quem foi, quem não foi, não tem justiça. Diante da gravidade dos fatos, o Ministério Público Federal em Santa Catarina, que acompanha a ação, considera o processo sem falhas e já conta com o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Nós estamos aguardando, já existe parecer da PGR também, contrária à ação do governo do estado, e a gente espera que isso seja pautado e que seja definitivamente afastado o que a gente pensa que é o último obstáculo para que seja homologada essa demarcação. Mas o governo do estado insiste na contestação, principalmente sobre o tamanho da área a ser demarcada. Entre outras razões, o principal argumento do estado é a ampliação da área. Primeiro, a própria FUNAI concluiu a necessidade de 121 hectares, né, para depois ampliar essa área para 1.998 hectares. E aí também, além da área do Estado, atingiu interesses de terceiros, que não foram ouvidos no processo. Em tempos de vacas magras, a crise faz com que muita gente perca o emprego. E é nessa hora que o seguro-desemprego é um alívio. Com a grana, o trabalhador pode manter e sustentar a família até encontrar um novo rumo na vida. Mas tem muito espertalhão por aí usufruindo desse benefício sem ter o direito, como, por exemplo, simulando uma demissão. Fraude no seguro-desemprego é crime de estelionato federal. O MPF já denunciou mais de 30 pessoas pelo recebimento indevido do benefício em São Paulo. Fique de olho nessas e em outras informações em nossas redes sociais. Sabia que 95% do lixo encontrado nas praias do Brasil é plástico, como garrafas, canudos e embalagens de picolé? E você percebe que todo esse lixo é gerado por nós que frequentamos e que deveríamos cuidar das praias. Olha só. Cabo Frio fica a 2h30 do Rio de Janeiro. O município tem cerca de 200 mil habitantes. É aqui que fica a Praia do Forte, água transparente e areia branquinha. Logo as gaivotas aparecem, dançando no horizonte azul. E mesmo nos dias em que o sol se esconde, a praia fica assim, cheia. Por toda parte, belezas naturais, convites para um mergulho. Mas já pensou? Você está curtindo um banho de mar e logo dá de cara com uma garrafa de plástico ou uma sacolinha de supermercado fica grudada no seu pé. Pois é, até em paraísos como esse, situações como essas acontecem. E a gente não precisa caminhar muito para flagrar lixo esparramado. E é para combater o lixo nas praias que nasceu o MPF Praia Limpa. O projeto já passou por todas as praias da região dos lagos. Antes do verão chegar, a ação é intensificada nas praias de Cabo Frio. E olha a quantidade de voluntários. A Sofia só tem 10 anos e faz questão de participar. Eu vou tirar as pontinhas de cigarro, sacola e tudo que tiver. Tudo que ser lixo eu vou tirar dessa praia. Vai ficar tudo limpinho. E lá vão eles. Em pouco tempo, muito lixo foi retirado da praia. O mutirão pelos oceanos limpos também contou com o apoio de estudantes. Em pouco tempo a gente tirou muito lixo e, assim, eu acho que cada um tinha que ter a consciência de carregar seu saco plástico para tirar o lixo. Todo mundo precisa preservar o meio ambiente porque ele é para todos. Não é direito de um, é direito de todos. E do fundo do mar, mergulhadores retiraram todo tipo de lixo. Aqui
muito plástico. 99% é plástico. Do outro lado, garrafa. São pratos descartáveis. É triste. Muito sujeira. Isso aqui foi só, 10 minutinhos. Olha só a quantidade de lixo retirado de ilhas próximas. A ideia do MPF Praia Limpa é atuar em conjunto com os vendedores ambulantes e quiosqueiros. Foi um dos nortes do projeto a responsabilização do comerciante. O comerciante, ele lucra com a atividade, então ele tem que entender de uma vez por todas que ele é responsável pelo lixo que ele produz. Agora o MPF começa a fazer uma análise de quem são os comerciantes Praia Limpa. Seu Genésio vende cerveja na praia e já quer concorrer ao título. Temos tido sim esse cuidado de recolher o lixo no lugar próprio, porque senão vira uma bagunça, né? A coisa vai se acumulando, vai se deteriorando e acaba que passa a ser uma coisa fácil, lugar comum, jogar o lixo na areia. E a gente tem esse cuidado de não permitir, mesmo nossos clientes, com todo respeito, né, com toda a educação, a gente chega pertinho deles e fala, olha, o lixo é na sacola de lixo, é no lugar próprio para jogar o lixo. A Gabriela vem sempre que pode a Cabo Frio e aprovou a ação. Nosso planeta é a casa dos nossos filhos, da geração futura. Então, assim, eu acho que são atitudes pequenas que a gente precisa ter pensando no futuro. No dia 26 de outubro, o MPF vai promover uma audiência pública sobre o projeto Praia Limpa no município de Saquarema. E você também pode participar. Para mais informações, é só entrar no site que aparece na sua tela. Todas as reportagens e o nosso programa completo ficam disponíveis lá no canal do YouTube, para você rever quando quiser. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau!